Bom, gurias, enquanto a Ana Carolina vai disponibilizando o material, bom, quero agradecer a presença de todas, quero agradecer o convite por estar aqui, né, para estar com vocês nessa noite. O mercado de trabalho é um tema, né, que me acompanha há muitos anos, né, desde que entrei no Diese, e entrei no Diese há 27 anos atrás, né, e acho que é um tema candente do mundo atual, porque nós estamos num processo de alteração do mercado de trabalho muito profundo, e essa alteração no mercado de trabalho, obviamente, tem uma relação com a crise de reprodução social que nós estamos vivenciando, e atinge as mulheres, enfim, na América Latina, no mundo e no Brasil em particular, não é? Porque temos contornos específicos também em relação a essa crise, né? Mas eu imaginava aqui, queria falar após a professora Marilane, né? E o meu leito natural é o leito das estatísticas, né? Porque eu sou uma estatística do trabalho, né? Coordenando há tantos anos a pesquisa de mercado de trabalho, pesquisas de mercado de trabalho do Diese, né? Mas vou aqui, então, fazer uma fala em que eu vou evitar um pouco os números, né? Quero discutir um pouco as questões de fundo do mercado de trabalho, e depois, com a professora Marilane, nós vamos, enfim, articulando essa fala para um debate final. Acho muito importante ouvi-las, não é? E nós fazermos um alinhavo aqui das questões que vamos tratar nessa noite. Bom, e Ana Carolina, eu queria que tu, por favor, passasse um pouquinho adiante aqui essa nossa página de exposição, porque eu acho que uma das questões uma questão importante, né, é a gente situar um pouco esse debate do mercado de trabalho e a presença feminina a partir da própria definição de mercado de trabalho, ou dos próprios limites que o mercado de trabalho nos traz, e por que nós estamos na luta feminista, em debate ou fazendo uma crítica à posição ontológica do trabalho na vida das mulheres e na vida das sociedades, né? Então, em primeiro lugar, o mercado de trabalho é uma construção que impõe uma visão limitada do trabalho, né? Porque reduz o trabalho à forma de geração de valor, negando a estrutura fundamental e básica do trabalho, que é a estrutura de geração de utilidades, aqui não confundir com valor-utilidade, né, da economia neoclássica, mas a ideia de que o trabalho é em si, não é? Uma fonte de vida e, portanto, de organização social mais ampla, né? Enquanto que o mercado de trabalho, obviamente, é uma singularidade histórica e tem uma funcionalidade muito bem definida, né? Então, o mercado de trabalho, dentro da sociedade capitalista, ele recruta força de trabalho, seleciona força de trabalho, é uma estrutura social que estabelece os mecanismos de valoração do trabalho e faz uma mediação com a reprodução social no capitalismo. Então, é uma estrutura, obviamente, reconhecida por todos, porque a própria construção de um ideário comum de sociedade compõe a construção do capitalismo, né? Então, é uma instância reconhecida, é uma objetividade social, mas com funções muito bem definidas, né? E esta função definida passa pela redução do trabalho e, portanto, passa por uma estrutura de definição do lugar, não é, de determinados grupos sociais e que vão, enfim, estruturar o próprio processo de produção e de expansão do capital, do capitalismo, da produção. Tá? Então, sobre essa estrutura limitada,
nós estamos habituadas já, inclusive eu faço parte desse hábito, né? Porque nós fazemos as divulgações de dados de mercado de trabalho, nós estamos sobre essa estrutura acostumadas a ouvir, o nosso ouvido é treinado, né, para o acompanhamento de algumas regularidades estatísticas, né? Regularidades estatísticas essas que elas parecem não variar tanto nem do ponto de vista espacial, nem do ponto de vista da trajetória temporal, tá? Que são, então, essas regularidades estatísticas são entendidas como fatos estilizados, como fatos cuja recorrência é algo que se estrutura acima de algumas oscilações e, portanto, de algumas melhorias ou algumas situações de crise na economia como um todo. O que eu quero dizer com isso? No nosso passado recente, nós tivemos na América Latina como um todo uma melhoria das economias, uma melhoria da condição social, uma melhoria dos mercados de trabalho. E nós não tivemos, em que pese essa melhoria e, portanto, sim, alguma folga do ponto de vista da estrutura de vida e condição de vida das mulheres, nós não alteramos questões estruturais que estabelecem ou que fazem o endereçamento do lugar das mulheres no mercado de trabalho. Portanto, os fatos estilizados, né, ou as questões principais, as regularidades estatísticas que nós acompanhamos no mercado de trabalho estiveram lá, tanto na onda rosa latino-americana, quanto estão agora num período de maior crise, não é, da América Latina, que é esse período em que nós acumulamos crise econômica e Covid. Né? Então, estamos falando de uma participação das mulheres mais restrita na esfera do trabalho mercantil, né? No fato de que as taxas de desemprego, né, são mais elevadas para as mulheres, portanto, o enfrentamento da discriminação seletiva no momento dos processos de admissão e, inclusive, nos processos não assalariados, de obtenção de ocupações não assalariadas, não é? As mulheres são atravessadas por dificuldade, a condição das mulheres é atravessada por dificuldades que acaba redundando em maior desemprego, em média 5 pontos percentuais, acima, não é, das taxas masculinas, e o emprego tem uma série de características, ou a inserção ocupacional feminina é acompanhada por uma série de características, né? Que são informadas, enfim, em geral, por discriminações de ordem alocativa, não é? Em que as mulheres repetem, não é, rotinas que são definidas no ambiente do trabalho não remunerado, não é? Por isso se concentram em determinados guetos ocupacionais que acompanham essa rotina de arrumação, cuidados, não é? Então, nós estamos falando de educação, nós estamos falando da saúde, nós estamos falando em algumas ocupações que são dependentes do orçamento público e dos pisos salariais fixados de maneira institucionalizada, ou seja, definidas essas remunerações pelo ganho de salário mínimo, por exemplo, e jornadas e remunerações, jornadas inferiores e remunerações inferiores a dos homens. Bom, mas isso todas nós sabemos e todas nós acompanhamos recorrentemente, não é? Mas como, não é, romper com esse círculo em que nós apenas acompanhamos as estatísticas e as oscilações? Essa é a grande questão, não é? E aí eu peço para a Ana Carolina apresentar a outra página, né, esfera, né, em que me parece que para que nós possamos, portanto, superar esse lugar do mercado de trabalho como um espaço de mediação entre a geração da riqueza
a geração da riqueza capitalista e o padrão de reprodução social, né? Porque é isso que o mercado de trabalho faz, ele regula o tamanho da força de trabalho, regula valor de remunerações, regula quais as ocupações vão ser ocupações que vão prosperar num determinado momento e vão ser limitadas ou ser eliminadas em outro, né? Nós precisamos romper com isso, me parece, a partir aqui de 3 pontos, que esse sim eu trago para um debate, que eu acho que é um debate necessário nesse momento, tá? A primeira é justamente a crítica da concepção do trabalho circunscrito ao mercado de trabalho, né? Ou seja, um resgate de uma visão ontológica do trabalho, né? Isso nós fizemos, né? A partir da 19ª CIET, né? E não é à toa que nós estamos elevando o número de trabalhos no Brasil, na América Latina, no mundo, sobre o uso do tempo, porque há um rompimento desta visão exclusiva do trabalho, do entendimento do trabalho como gerador de valor. A segunda questão é a problematização dos novos padrões de reprodução e acumulação do capital do nosso tempo, né, que exercem uma pressão sobre o mercado de trabalho, uma transformação sobre o mercado de trabalho, sem a qual nós não entendemos a situação das mulheres hoje, né? E, em terceiro lugar, localizar e estabelecer, não é, ao longo do tempo, como esses espaços de acumulação, né, esses movimentos dessa nova economia, dessa nova estrutura, se dão nos diferentes territórios ou nos diferentes espaços produtivos do capitalismo. Ou seja, não é diferente em compreender um processo de avanço da digitalização na Suécia e no Brasil, na América Latina ou na Bolívia. Tá? Então, esses 3 temas ou essas 3 direções, né, para uma crítica do mercado de trabalho me parecem fundamentais para que nós possamos superar visões de oscilação, de identificação ou de constatação da situação das mulheres no mercado de trabalho. E aí eu peço para a Ana Carolina passar a próxima página, né? Por quê? Porque esta crítica, né, do trabalho exclusivamente voltado à geração de valor, ela cresceu a partir da crise de 2008, 2009, né? E ela aparece para os estatísticos do trabalho em 2013, na 19ª Conferência Internacional dos Estatísticos do Trabalho. Eu representei a bancada dos trabalhadores, eu representei os trabalhadores latino-americanos na bancada dos trabalhadores, né? E esse debate foi um debate extremamente intenso, porque nós refizemos, ou seja, foi possível ampliar no plenário de todas as nações o conceito de trabalho. Então, não é mais verdade, não é, que o trabalho é este trabalho que os economistas entendem como gerador de valor. Tá? O trabalho hoje é reconhecido como uma ação humana geradora de utilidade, e através de múltiplas estratégias e múltiplos objetivos. Então, nós vamos ter o trabalho em afazeres, cuidados no próprio domicílio e em domicílio alheio, o trabalho em aprendizagem, quando ele não é remunerado, o trabalho voluntário, e temos ainda o trabalho institucional, mas aqui ele é muito marginal, e o trabalho em ocupação remunerada no mercado de trabalho. Portanto, nós conseguimos ampliar esse leque, e hoje, não à toa, nós temos primeiro, em toda a América Latina, nós temos pesquisas de uso do tempo, praticamente, né, em que pese ainda não tem uma regularidade das pesquisas de mercado de trabalho, nós temos levantamentos muito importantes, né, e nós temos um bom esquema de explicitação das formas de trabalho, seus objetivos e do lugar das mulheres.
Tá? Então, nós vamos encontrar, de fato, as mulheres no trabalho de reprodução social, em trabalho de afazeres e cuidados, né, que é um trabalho desvalorizado ainda, pouco reconhecido, mas esse tipo de estrutura, reconhecimento que faz com que nós tenhamos o avanço que a Argentina teve recentemente, de reconhecimento da atividade de cuidado das mães, enfim, da maternagem de uma maneira geral, né, que pode ser alargado para os cuidados de outros indivíduos dentro do domicílio e fora, não é? E a identificação do trabalho valorado, valorizado, enfim, executado majoritariamente pelos homens na produção e reprodução e ampliação do capital, da produção da riqueza, entendida como riqueza, né? Uma vez que estamos aqui falando de todos os esforços. Bom, no Brasil, a nosso último levantamento, né, que temos divulgado sobre o trabalho, uso do tempo em trabalhos não remunerados, é o trabalho de 2019, que eu imagino que a Cris e a Juliane tenham apresentado aqui, né, alguns dados, né? Ana Carolina, eu vou te pedir só para te passar para outra página. Estou certa? Foi apresentados os dados aqui? Não, a gente só falou minha aula com a Ju, que na verdade a Ju não participou, não pôde participar da aula, foi sobre trabalho doméstico remunerado. Ah, ok. Então, as outras formas de trabalho outras formas de trabalho, a maneira como o IBGE denomina essa pesquisa, nós no DIEESE utilizamos outra nomenclatura, nós utilizamos, né, o uso do tempo em trabalhos não remunerados, né, encerramos um campo agora em setembro, maravilhoso, de 1 ano, durante a Covid, né, investigando o uso do tempo, mas no Brasil os resultados, né, gurias, são fáceis de encontrar, simplesmente entrando na página do IBGE. Nós temos resultados para 2019, anterior à Covid, onde nós temos taxa de realização em afazeres domésticos extremamente elevadas, né, e estão em elevação tanto para homens quanto para mulheres, e isso é uma questão de tendência de mercado de trabalho, que nós vamos ver cada vez mais, não é? A taxa de realização de cuidados, né, ela é menor, mas sempre majoritária para as mulheres, e horas, né, consumidas, não é, em cuidados e afazeres, sempre, praticamente, nós temos o dobro, as mulheres utilizam o dobro de horas nessas atividades não remuneradas em relação aos homens, né? Há alguns detalhes sobre isso, depois eu deixo essa apresentação, não é? Porque nós vamos ver que os homens que se ocupam de atividades em afazeres são homens que têm maior escolaridade, que moram sós, né, moram sozinhos, né, e geralmente não são homens ocupados. Por quê? Porque o homem ocupado terceiriza a atividade que a Cristina apresentou aqui nos últimos encontros, né? Já a taxa de realização em cuidados, né? Ela, em geral, ela é muito importante para as mulheres na faixa dita reprodutiva, de 25 a 49 anos, né? Ela é maior para as mulheres negras, né? E ela, na verdade, as mulheres ocupadas tendem a gastar mais horas com o trabalho de cuidados, né? Enfim, e quando tem filhos pequenos, com idade até 14 anos, nós temos, enfim, uma taxa, não é, de realização de cuidados muito maior para as mulheres, né? Enfim, eu só trouxe aqui uma ilustração, eu acho que esse é um tema fundamental, porque ele é um tema que justamente faz essa crítica do mercado de trabalho, alarga essa visão, não é? E eu acho que esse é um tema, para além da bandeira dos cuidados, não é? Nós alargarmos e fazermos
discussão dos limites do mercado de trabalho, o que significa mercado de trabalho, me parece muito útil, porque nós vamos além, né, da reivindicação de alguns reparos sociais em relação ao trabalho das mulheres. Né? Uma outra questão, eu peço para a Ana Carolina trocar aqui a nossa página, que me parece muito importante, não é? É problematizar justamente se o mercado de trabalho ele está em tensão entre a reprodução social e o padrão de acumulação do capitalismo contemporâneo. Nós precisamos entender o que é esse capitalismo contemporâneo nesse momento, né? Porque senão não conseguimos entender a condição das mulheres, né? Então, Ana Carolina, eu te peço para rolar aí a fita, certo? Bom, no DNA desse capitalismo atual existem muitas características, né? Mas, de fato, nós estamos também habituadas, todas nós, né, gurias, a entendermos esse momento como o resultado de uma amálgama, né? Então, o que vem a ser isso, né? Nós estamos falando de um momento do capitalismo em que nós não conseguimos mais distinguir, ou nós não podemos mais pensar o momento contemporâneo. Depois a Marilane vai poder me dizer se ela pensa de maneira semelhante ou não, né? Como um momento em que nós temos, sim, um momento da acumulação em que nós temos uma governança da estrutura produtiva externa às estruturas produtivas, porque ela vem, né, da fração financeira do capital, portanto, né, ela é um processo de acumulação que vem governado pela finança. Isso quer dizer que todos nós estamos no sistema financeiro, sim, permeados e atravessados pelo sistema financeiro que articula todas as estruturas produtivas neste momento. Tá? Uma nova base tecnológica de exploração do trabalho. Mais uma vez, alguém está fora do trabalho digital ou do contexto digital? Não, ninguém mais. Nós já estamos no momento de generalização, né? Já passamos aí com certeza aí da metade do ciclo de Kondratiev, da mudança tecnológica. Portanto, nós estamos no processo de generalização da tecnologia digital, e talvez seja por isso que nós sentimos tanto as mudanças e nos sentimos como quem pisa um chão movediço, tá? Porque estamos numa revolução tecnológica que já atinge a todos. É um processo, o processo, né, de incorporação no mundo digital é o processo de plataformização, né, que vai para além do mundo do trabalho, né, e que gera diversos efeitos e diversas formas de incorporação digital nos diversos segmentos produtivos. Esse é o momento em que aquele conjunto de direitos sociais que foi pensado para uma estrutura fordista não serve mais, né? Então, a reforma trabalhista, né, que o grupo da Unicamp trabalhou tanto, ela vem porque ela vem como uma forma de adequação do trabalho ao novo momento de uma acumulação financeira associado a um trabalho digital. O Estado se alterou, ele não é um Estado mais de perfil keynesiano, ele já tem um perfil schumpeteriano, né? Estou usando aqui o conceito do GETSOP, né? A social-democracia é substituída pelo neoliberalismo, e pior, a crise do neoliberalismo, que se coloca a partir de 2008 e 2009 de maneira clara, de maneira explícita, por si só, não gera para os segmentos à esquerda, ou dos segmentos prejudicados pela regulação neoliberal, uma solução. Então, para mim, bobo é aquele que aplaude a crise, achando que dali nós vamos tirar algo, porque nós não temos direção, enquanto nós não temos direção em um outro modelo social,
nós estamos afundados nessa crise, né? Que vem nos resultando, o país que resulta, a estrutura social que nós temos aí, estamos lidando com elas, inclusive a morte das mulheres. Bom, eu vou pedir aqui para a Ana avançar um pouquinho, né? E aqui nós caímos exatamente em como esse capitalismo reage a essas feições, né? É um capitalismo de menor produção física, então o PIB mundial, o PIB de todas as nações, ele é um PIB menor do que em outros momentos, então a produção física cai, né? Essa produção física, ela também cria uma cultura minimalista, uma cultura que substitui o hiperconsumismo, né? Essa economia é uma economia muito mais sujeita a crises financeiras, porque ela está assentada no interesse financeiro, né? Ela aumenta a exploração da natureza, e por isso nós estamos vivendo consequências, desde desastres, né? De enormes proporções até as pandemias, né? Ela intensifica e alarga a exploração do trabalho e aumenta a proporção de trabalho não pago. Portanto, para as mulheres, né, nós temos tanto uma intensificação e exploração do trabalho, quanto um aumento, né, daquele segmento de atividades ou geração de utilidades não pagas pela sociedade, né? Então, nós temos as mulheres esmagadas nesse momento, trucidadas nesse momento, né? E, obviamente, se nós temos uma mudança do Estado que não faz a compensação e a regulação, nós estamos diante de uma crise de reprodução social que recai sobre as mulheres, né? Então, existe uma lógica desse sistema capitalista, ou desse momento, né, da estrutura das economias ocidentais, para quem não gosta e se agride um pouco com esse tipo de lógica de fala, né, e que gera efeitos sobre o conteúdo do trabalho, né? O conteúdo do trabalho se altera. Então, nós não estamos falando só do mercado de trabalho, nós estamos falando lá no ponto de produção, né, a la Gandini, a teóricos do processo de produção. Nós temos um trabalho muito mais casual, que vira um bico, um gig. Nós temos o trabalho abundante de massa, vira uma commodity. Há uma desmutualização do risco e o trabalho passa a ser muito mais intermediado, ou seja, a relação entre trabalhador e empregado, quando existe, ou entre recrutador e trabalhador, recrutador e produtor, ela tem estruturas de mediação nesse interregno, né? E, bom, como fica esse mercado de trabalho? Obviamente, menor, porque a participação, as taxas de participação ou estão estagnadas ou cadentes, o desemprego é resistente porque ele é um desemprego de ordem tecnológica, e nós estamos vendo sumir o assalariamento, não que ele vá sumir por completo, se nós tivermos dirigentes sindicais aqui, né, mas ele deixa de ser central ou majoritário dentro da estrutura produtiva, né? Obviamente, essas estruturas vão agredir profundamente as mulheres. Bom, eu vou acelerar aqui, porque eu estou falando demais. Ana, tu podes, né? Não vou tocar muito nisso, só vou passar esses slides, assim, muito rapidamente, porque nós precisamos localizar, evidentemente, esta mudança que começa no centro capitalista, ela vem se espraiando para a periferia capitalista, para o Brasil, para a América Latina, não é? Explica um pouco os movimentos políticos da América Latina no final da Onda Rosa, e é uma mudança da institucionalidade para acompanhar as necessidades, enfim, que estão colocadas no centro de produção, e que passam pelas reformas, né? Passam pelo controle orçamentário do Estado. A professora Rosa trabalhou com isso, não é? Passa pela desindustrialização, pela dominância do agronegócio de exportação ligado ao sistema financeiro, não é? A destruição de postos de trabalho pela base digital e, finalmente, pela crise da Covid. Ou seja, é um quadro que não precisa
não precisa, enfim, que é necessário que nós nos debrucemos, mas é um quadro que é absolutamente, no meu ponto de vista, coerente com esse modelo, não é, que nós estamos vivenciando, né? E isso nos coloca uma agenda, né? Uma agenda que, para mim, é uma agenda que articula trabalho e mulheres, que é uma agenda inescapável. Ana Carolina, você pode passar mais um slidezinho aí para mim? Né? Essa agenda, ela passa, né, pela identificação de que a luta cultural, ela não é suficiente para superar a sujeição sexista que as mulheres estão, enfim, submetidas, né? Que é necessário que as mulheres venham a disputar o Estado em várias estratégias, né? Porque segurança, educação, saúde não vão ser supridos pelo mercado, né? Que é necessário pensar a organização econômica das mulheres a partir de experiências de trabalho não estranhado, né? Eu acho que a economia solidária, ela pode ser uma experiência pedagógica nesse campo, em que pese a economia solidária, ela pode ficar presa, não é, num socialismo utópico, ela pode discutir a produtividade do trabalho em outra escala, enfim, depende muito dos encaminhamentos que se dão no campo dos dirigentes e das articulações que se façam. E, por fim, eu faço um apelo aqui, né, porque eu acho que a visibilidade e cultura estatísticas devem compor a economia feminista, devem compor essa agenda. Por quê? Porque sem isso, eu acho que é muito mais difícil nós massificarmos uma discussão sobre a condição das mulheres no mundo do trabalho e na sociedade, né? Nós percebemos que as mulheres se articulam em busca de soluções, principalmente nas periferias, né? Mas que é necessário que nós possamos massificar e homogeneizar o entendimento das mulheres sobre economia e sobre o trabalho em particular, e principalmente sobre os limites, não é, que esse sistema traz para as mulheres, né? Eu sei que está circulando uma ideia de que, como seria bom um mundo melhor se não existisse discriminação no mercado de trabalho. Mas, isso não vai mudar nesse sistema e nesta lógica, porque esse sistema e essa lógica partem da ideia de divisão sexual do trabalho e de diferença entre homens e mulheres nas suas funções, entre trabalho remunerado e trabalho não remunerado, ou o trabalho que gera utilidade, riqueza e bem-estar, e o trabalho que gera valor, né? Enfim, desculpe por ter me alongado, né? Espero não ter sido tão enfadonha. Obrigada. Bom, eu provavelmente vou repetir várias coisas que a Lúcia já tratou, mas o bom é porque a gente tem muita identidade, né? Eu tenho muita afinidade com o trabalho que as economistas do Diese trabalho desenvolvem, e isso tem me dado muita tranquilidade assim, para participar de várias atividades com a Lúcia, assim como com outras economistas também que estudam trabalho, mercado de trabalho, né? E, assim, para começar, eu acho que o tema o tema do trabalho na economia feminista talvez seja uma das abordagens que mais, digamos que, proliferou. Diferentemente de outras áreas da economia, que é muito mais complexo se construir os nexos, as identidades da economia feminista, por exemplo, quando se discute política monetária, quando se discute comércio internacional, quando se discute temas mais espinhosos, né, da economia, mas no tema do trabalho, talvez a área que mais se tem conseguido produzir estudos com diferentes abordagens, né? Então, ou seja, olhar o mercado de trabalho a partir
dos aspectos relacionados com a relação entre a produção econômica, a reprodução social, olhar o mercado de trabalho a partir das formas de inserção, olhar o mercado de trabalho a partir do debate sobre segregação, segmentação, discriminação, igualdade salarial, distribuição do tempo, do trabalho, do não trabalho. Então, tem uma agenda de pesquisa que envolve o tema do trabalho, do mercado de trabalho, muito ampla. Por outro lado, e eu acho que isso é um aspecto muito positivo e que nós, economistas, mas também pesquisadoras das ciências sociais, eu acho que a gente traz para o tema do trabalho essa perspectiva de gênero, essa perspectiva de raça, com muita contundência. Quando você olha, por exemplo, as pesquisas aí dos anos 70, dos anos 80, exceto pelas mulheres, dificilmente você tinha, de parte dos homens, dos estudiosos, dos pesquisadores, dos economistas, cientistas sociais, uma preocupação em trazer a abordagem de gênero. Isso é muito difícil, tanto que o tema das mulheres, todo esse debate em relação ao tema da divisão sexual do trabalho, ele entra no Brasil muito com essa perspectiva do debate de gênero, justamente para permitir que não houvesse uma certa relutância em aceitar ou incorporar essa dinâmica do trabalho a partir da perspectiva de homens e mulheres, até para poder vencer esses obstáculos, né, que se tinha. Hoje não. Hoje, quase todas as elaborações, enfim, quase todos os estudos que se referem ao trabalho, dificilmente se faz uma abordagem generalista, né? Agora, por outro lado, em qualquer, vamos dizer, contexto em que se analise a questão da inserção das mulheres no mundo do trabalho, seja num contexto de maior dinamismo econômico, seja num contexto de crise, a gente tem praticamente a permanência, né, de determinados fatores que, de certa forma, se mantêm inalterados ou pouco se evoluiu, mesmo nos períodos de maior dinamismo econômico, de ciclo econômicos mais expansivos. Você vê pouca mudança, pouca alteração em relação à taxa de participação das mulheres, à redução das desigualdades salariais, por exemplo. Me lembro que, recentemente, numa conversa com a Helena Irata, ela chamava a atenção para o fato de que há 100 anos que se discute na França a questão da desigualdade salarial e praticamente as diferenças salariais entre homens e mulheres há 100 anos se mantêm quase que inalteradas, né? Marilane? Diga, querida. Tu tá passando slides? Não, eu não vou passar, eu só vou passar os slides no final, tá? Tá bem. Tá? Eu vou, por enquanto, eu só vou seguir o meu roteiro. Aí eu vou exibir mais no final, mas aí é só para mostrar alguns dados. Tá certo. Então, algumas características, então, que se mantêm inalteradas ao longo do tempo. Por exemplo, o grande número de mulheres que não têm trabalho remunerado ou que estão fora da força de trabalho, que é um tema pouco explorado, pouco estudado, pouco investigado em relação à taxa de participação. Parece que já se criou como se criasse um certo consenso de que as mulheres, a taxa de participação das mulheres no mercado de trabalho já atingiu um certo patamar e que as mulheres não vão passar disso e que, portanto, a possibilidade de incorporar mais mulheres no mundo do trabalho está cada vez mais distante, ou seja, como se nós já tivéssemos atravessado um momento de maior inserção. No caso do Brasil, aí dos anos 70 até
os anos 90, os anos 2000. Agora, quando a gente olha as taxas de participação das mulheres no mercado de trabalho, praticamente no mundo inteiro, com raras exceções, as taxas são muito semelhantes. Para a América Latina, então, elas são muito, muito semelhantes. Alguns países, inclusive, com taxas menores do que o Brasil, mas as taxas oscilam ali entre 45%, 50%, 55%, né? Agora, eu vou retomar isso no final, porque eu acho isso um elemento importante para nossas análises. O segundo é o grande volume de trabalho doméstico realizado pelas mulheres, ocupadas ou não. Então, elas podem participar da força de trabalho como fora da força de trabalho. O volume de trabalho doméstico realizado praticamente se mantém inalterado. É muito semelhante entre as mulheres que estão ocupadas e as mulheres que estão fora da força de trabalho. E o terceiro aspecto que eu queria chamar a atenção é a concentração grande de mulheres nos setores mais pobres da população trabalhadora e nas ocupações, vamos dizer, com fortes estereótipos de gênero, que também vou retomar mais no final. Um outro aspecto que a Lúcia trabalhou muito bem também, que eu quero só retomar para concordar com a Lúcia, é de que é muito importante para nós ampliar esta concepção, essa perspectiva do que é o trabalho. Porque, tradicionalmente, pelo menos nos trabalhos acadêmicos, se olha apenas sobre a perspectiva do mercado de trabalho. O mercado de trabalho sendo aquele espaço onde você vai transacionar a venda e a compra da força de trabalho entre quem demanda por trabalho e quem oferta trabalho. Bom, evidentemente que essa perspectiva do mercado de trabalho, a partir desta ideia, dessa lógica, ela evidentemente é absolutamente insuficiente, porque uma boa parte, vamos dizer, do trabalho, ele é realizado fora desses circuitos mercantis, seja por trabalho por conta própria, seja uma parte do trabalho que está na informalidade, do trabalho voluntário, do trabalho não remunerado, mas que é realizado no âmbito das famílias. Na verdade, essa dimensão do trabalho, que está para além do mercado de trabalho, ela, nos países como o nosso, principalmente os países com traços como o nosso, elas suplantam, né? São maioria entre o trabalho. Então, a maior parte das mulheres está hoje alocada nessas outras formas de trabalho, que cada vez mais elas vão se tornar uma realidade no mundo do trabalho. Ou seja, o crescimento do trabalho por meio dos empreendimentos solidários, da própria economia solidária, não como uma última opção alternativa a quem não consegue se inserir em relações de assalariamento, mas cada vez mais visto como alternativas de trabalho para uma parcela da sociedade que quer justamente ficar fora desses circuitos mercantis. Então, portanto, não é a última alternativa, é uma opção de trabalho que cada vez mais cresce, principalmente entre uma parcela das pessoas, principalmente da parcela mais jovem, né? Então, isso eu também gostaria de reforçar. Bom, em relação os acúmulos teóricos, então, que tratam das desigualdades entre mulheres e homens no mundo do trabalho, vem reafirmando, né, ao longo das últimas décadas, de modo geral, a existência de dois grandes campos de estudo que tentam, vamos dizer, dar uma explicação para a questão das desigualdades. O primeiro campo é esse que parte do indivíduo, né, e das preferências ou das escolhas que são mediadas pelo mercado, que é o campo da economia neoclássica, né? E um outro campo, que evidentemente nós nos inserimos,
é daquele que considera que as estruturas e as instituições sociais é um campo privilegiado em que se estabelece as interações das pessoas com o mundo do trabalho. Então, evidentemente que dentro desse segundo campo tem um conjunto de interpretações que são muito amplas, que se colocam no campo que a gente chama do campo da heterodoxia, né? Que vai desde aqueles, vamos dizer, formuladores mais críticos, né? A economia neoclássica, ou seja, institucionalista, seja os keynesianos, mas também marxistas, e também é um campo da economia feminista que vai, evidentemente, se identificar com essa perspectiva. Então, para que aqueles que abordam essa questão, né, da inserção desde uma perspectiva conservadora, que vão se utilizar dessa ferramenta da teoria econômica tradicional, as diferenças, por exemplo, as explicações, as justificativas para dizer por que homens e mulheres estão tão inseridos de forma tão desigual, vão atribuir a produtividade do trabalho, vão dizer que as mulheres são menos produtivas. Inclusive, tinham teses, as teses do debate que se estabeleceu no século XIX em relação à questão das diferenças salariais entre homens e mulheres, uma parte atribuía ao debate da produtividade, que as mulheres eram menos produtivas que os homens, e uma outra parte do debate dizia que, como o salário deveria ser medido pelos meios de subsistência necessários para a produção e reprodução da força de trabalho, e como uma mulher vamos dizer, o que ela necessitava para reproduzir a força de trabalho era menos do que um homem, porque um homem era o provedor, era o chefe da família, então, portanto, se justificava que as mulheres recebessem salários menores. E essa tese, inclusive, ela está muito presente ainda. Quando a gente olha todo o conceito, por exemplo, do que é o salário mínimo necessário, vamos olhar o caso do Brasil. O salário mínimo necessário é o salário que garante a subsistência de uma família constituída de 4 membros, que é um casal e 2 filhos. Ou seja, uma ideia do homem provedor e a mulher provavelmente cuidadora e dona de casa. Então, mesmo a definição do valor do salário mínimo ainda está muito determinada por um conceito de família, que é um conceito de família tradicional. Bom, além disso, entre a teoria econômica tradicional, vai ter aquela que vai indicar que são as preferências entre homens e mulheres em relação ao envolvimento com o trabalho assalariado ou o próprio investimento em educação ou capacitação, que é as famosas teorias do Becker e de Schultz em relação a como homens e mulheres se inserem no mercado de trabalho a partir dos investimentos em formação e educação, né? Que é a capacidade humana, né? Desenvolvimento humano. E de que as mulheres optariam por se inserir em empregos menos valorizados, menos desqualificados, porque não teriam interesse em investir na sua educação e na sua capacitação, uma vez que essas mulheres, quando decidissem pelo casamento e pela formação de famílias, abandonariam seus trabalhos e que, portanto, esse investimento em educação e esse investimento em capacitação seria nulo, né? Então, evidentemente que essas teses, essas premissas, elas foram amplamente rejeitadas, primeiro, porque as mulheres, quando a gente olha para o Brasil, as mulheres, desde os anos 90, atingiram um nível de escolaridade, por exemplo, superior aos homens, né? E mesmo hoje, quando você olha sobre qualquer perspectiva, em qualquer tipo de atividade econômica, qualquer ocupação, as mulheres apresentam escolaridade mais elevada do que os homens. Então, essas teses atribuem, então, a responsabilidade, né, o envolvimento com o trabalho, a uma responsabilidade, uma questão
de preferência, né? Então, evidentemente, quando as abordagens que vão questionar esses pressupostos, né, uma delas, com a qual a gente se identifica bastante, é aquela em que vai mostrar que é na relação entre a produção econômica e a reprodução social que nós vamos encontrar, vamos dizer, as principais explicações para se compreender por que as mulheres se inserem no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, de forma tão desigual e tão diferenciada em relação aos homens. E aí, claro que desde os anos 60 e dos anos 70, há todo um campo de pesquisa, não só pelas teóricas da reprodução social, mas também pelas teóricas da sociologia do trabalho, como a Danielle Kergoat, Delphis e a própria Helena Hirata, né, que vão trazer uma contribuição importante ao incorporar essa dimensão da divisão sexual do trabalho e das relações sociais de sexo como elementos fundamentais para a gente possa compreender essa forma desigual como homens e mulheres se inserem no mercado de trabalho. E, junto com elas, claro, vem toda uma contribuição, tanto da Antonella, da Borderia, da própria Carrasco, da Silvia Federici, que tentam buscar, né, vamos dizer, explicações para que características gerais e persistentes do trabalho assalariado, né, mesmo nos anos 60, nos anos 70, sejam marcados por grande desigualdade e diferenciação nas condições de inserção entre homens e mulheres. Tem todo um debate feito pelas italianas, né, principalmente pela Silvia Federici, nos anos 60, nos anos 70, que vai reforçar muito uma ideia, inclusive, de que as mulheres, por estarem inseridas no trabalho doméstico não remunerado, toda uma luta que deveria ser travada em relação a que esse trabalho fosse não só reconhecido, valorizado, mas também remunerado. Teve um debate muito importante naquele momento, inclusive partindo do pressuposto de que as mulheres dificilmente conseguiriam se inserir no mercado de trabalho de forma mais igualitária. Esse debate, inclusive, já é do começo do século XX. No começo do século XX já tinha sido travado um outro debate, lá no contexto antes da Primeira Guerra Mundial, em que algumas autoras já defendiam a ideia de que as mulheres donas de casa, né, as trabalhadoras no trabalho doméstico não remunerado, deveriam receber uma remuneração paga pelo Estado, porque essas mulheres dificilmente conseguiriam se inserir no mercado de trabalho de forma desigual. E para que elas não ficassem dependentes de seus maridos, o Estado deveria garantir um pagamento por esse trabalho que era realizado na casa. Claro que aí veio o contexto de toda a discussão do Primeiro e da Segunda Guerra Mundial, uma crescente presença e inserção das mulheres no mercado de trabalho, né, e todo o debate do estado de bem-estar social, que, de certa forma, de alguma forma, acomodou esse debate que volta com um pouco mais de peso lá nos anos 70, justamente no momento em que cresce a participação das mulheres no mercado de trabalho e o debate sobre o trabalho doméstico não remunerado ganha muita visibilidade, principalmente entre as autoras marxistas, né? E aí todo o tema, a teoria da reprodução social. Então, e esse é um debate muito importante para nós, porque todo um campo de estudo da economia feminista vai identificar justamente na teoria da reprodução social e no trabalho de reprodução como um marco analítico mais adequado para que se possa compreender a forma como as mulheres se inserem no mercado de trabalho, né? E vai mais adiante, vai dizer que essa invisibilidade
ela oculta uma relação de produção e reprodução que caracteriza o sistema capitalista, né? Então, essa ideia de que não é possível a produção econômica sem a reprodução social, que há uma interação entre a produção econômica e a reprodução social, não são autônomos, portanto, estão interligados. É um debate que ganhou ganhou muito peso lá nos anos 70, e ele volta, inclusive, com muita força nesse último período, né? E é justamente essa perspectiva sobre a falta de reconhecimento da sobrecarga do trabalho doméstico realizado pelas mulheres na esfera privada que tem contribuído, tem conduzido que parte das pesquisas comecem a interpretar a questão da segregação e as diferenças salariais como fenômenos associados ao próprio dinamismo do mercado de trabalho e a forma como as mulheres se inserem nele, justamente pela a questão da dupla presença. Então, o trabalho doméstico, ele, ao não ser valorizado e ao ser responsável por reproduzir as energias e os próprios efeitos destrutivos do mercado de trabalho, ele, vamos dizer, promove duas dimensões que, integradas, compõem o que a gente chama de sustentação para o sistema capitalista. Ou seja, não há como pensar hoje a dinâmica do trabalho produtivo, no mercado de trabalho, sem que se discuta essa interação, essa integração, então, com o trabalho doméstico não remunerado. E aí, por que essa discussão é importante para que a gente possa compreender todo esse debate em relação à discriminação salarial, às diferenças salariais, à segregação entre homens e mulheres? Porque vamos dizer, é a forma como as mulheres se inserem no espaço reprodutivo que vai determinar a maneira como elas vão se inserir no espaço reprodutivo. Desde a discussão da segregação, né, vista como o espaço produtivo como um prolongamento, vamos dizer, de um conhecimento, de uma habilidade que foi adquirida naturalmente, né, como se homens e mulheres não fossem socializados a partir de uma ideia de que eles cumprem, têm papéis sociais, né, no interior da sociedade, as mulheres para o espaço reprodutivo e os homens para o espaço reprodutivo. Então, e para a saúde, para a educação, para a assistência social, para o trabalho doméstico remunerado, é parte, vamos dizer, de uma habilidade, de um conhecimento que as mulheres já adquiriram naturalmente, nasceram com esses conhecimentos, né? Então, uma boa parte da inserção das mulheres no mundo do trabalho vai ser justamente nessas ocupações e nessas profissões. Um outro aspecto em relação às diferenças salariais, né? Então, como essas atividades, essas habilidades são consideradas como habilidades naturais, portanto, elas são menos valorizadas socialmente e, portanto, são invisibilizadas. E aí se entrelaça, né, com o conceito da visão sexual do trabalho, que para nós ele é muito importante, porque ele justamente traz essa dimensão da hierarquia e do valor, essa dimensão da separação, o que é esfera pública, o que é esfera privada, e essa dimensão da hierarquia, o que trabalho de homem vale mais do que trabalho de mulher. Essa compreensão para nós é chave para entender por que as mulheres, mesmo as mulheres que, vamos dizer, não estão tradicionalmente dentro do rótulo do que é a família tradicional, não constituíram família, não tiveram filhos, e, no entanto, quando vão para o mercado de trabalho, ainda são
desvalorizadas, ainda são questionadas na sua legitimidade em relação à sua presença no mundo do trabalho. Bom, e o debate das diferenças salariais, eu comentei com vocês logo no início que isso já estava presente desde o processo, desde o início do século XIX, onde já se tinha uma forte presença das mulheres que já reivindicavam direitos iguais em empregos e que denunciavam as desigualdades no trabalho e as diferenças salariais entre os sexos, né? Isso foi amplamente estudado por várias autoras, inclusive o próprio Stuart Mill, né? Escreveu um livro sobre a sujeição das mulheres, que vai justamente tratar e denunciar das diferenças salariais entre homens e mulheres e atribui isso à discriminação. A Michelle Pujol escreveu um livro importante, que é o Feminismo, Antifeminismo na Economia Clássica e Neoclássica, escreveu em 1998, e ela vai recuperar todo esse debate em relação a como as mulheres perderam um papel econômico, né? Principalmente com a economia neoclássica, com a introdução do valor utilidade em substituição ao valor trabalho. A própria Angela Davis vai descrever isso nos Estados Unidos, quando as mulheres, no início do século XIX, já trabalhavam nas minas de carvão e nas fundições, e escravas, né, nas linhas férreas, por serem mais lucrativas do que os trabalhadores do sexo masculino. O Ellen, que é um autor importante também, que escreveu um livro sobre a classe operária, chamado Forjando a Democracia, vai descrever que no início do século XX, cerca de 1/3 da classe trabalhadora, por exemplo, na Grã-Bretanha, na Alemanha, na França, na Itália, era formado por mulheres. Então, nós já temos um conjunto de autores e de autoras que já desde o século XIX tratam de desmistificar essa ideia de que as mulheres só ascenderam o mercado de trabalho nos anos 70, no contexto da segunda da segunda onda do feminismo, né? Sim, uma parte das mulheres ascenderam. É o livro da própria Beth Friedman, quando escreveu A Mística Feminina, mas as mulheres de classe média, né? Porque as mulheres pobres, as mulheres negras, sempre participaram do mercado de trabalho. Então, o conceito de segregação, ele como expressão de normas sociais que separam socialmente, espacialmente, por exemplo, indivíduos por sexo, raça, etnia, começou a ser objeto de estudo nos anos 60, dos anos 70, olhando principalmente para a questão da separação espacial e o debate sobre a questão racial nos Estados Unidos. Período, né, inclusive, que formas de institucionalidade de segregação eram comumente mascaradas por uma ideia de que mulheres e homens coexistiam livremente nos mesmos espaços, né? E isso não é verdade. Quando você olha tanto para a questão racial como para a questão de homens e mulheres, e olha para o mercado de trabalho, é óbvio que homens e mulheres não coexistiam nos mesmos espaços e não participavam das mesmas atividades econômicas e muito menos nas mesmas profissões. O processo de segregação nesse período era muito forte. Não se admitia, em hipótese alguma, que mulheres, e principalmente mulheres negras, pudessem participar de determinadas ocupações, determinadas funções que eram basicamente destinadas para os homens. Como todo o debate sobre os estereótipos de gênero, né? Então, a Rubery, que é uma autora importante para nós, uma professora da universidade na Inglaterra, ela vai escrever já em 1978 que o trabalho poderia ser analisado sobre duas abordagens. Primeiro, essa teoria mais ortodoxa, né, que são os autores
que vão atribuir as desigualdades de homens e mulheres no mercado de trabalho a partir de elementos exógenos, né, ao sistema econômico, e aqueles que vão reforçar a ideia, vão trabalhar com abordagem que enfoca a relação entre o desenvolvimento da estrutura econômica e a emergência de mercados de trabalho segmentados para compreender por que as desigualdades no sistema econômico estão muito mais, vamos dizer, presentes na população mais vulnerável, nas mulheres, na população negra. Ela, inclusive, vai trabalhar toda essa ideia dos mercados de trabalho segmentados, né, que você teria trabalhadores do primeiro nível, que tem todos os direitos, está no mercado de trabalho protegido, e o mercado de trabalho secundário, que seriam aqueles que estariam, vamos dizer, sem proteção, sem direito, em maior condições de instabilidade e vulnerabilidade, onde que basicamente o perfil são mulheres e a população negra, né? Por exemplo, em relação à segregação, você tem várias inferências, várias tentativas de explicação para tentar justificar por que homens e mulheres estão em locais diferentes no mercado de trabalho. Tem uma autora que já escreveu em 1981, a Ritna, que vai dizer o seguinte: quanto mais feminina uma ocupação, menor são os salários. Aí é o caso da educação, saúde, toda essa área de assistência. Então, vai justificar que o fato de uma determinada ocupação ter características que são consideradas características femininas, ela por si só vai representar ocupações com menores salários. Entretanto, para outras autoras, né, a desvalorização de determinadas ocupações e profissões se tornariam mais desinteressantes para o sexo masculino. Então, por exemplo, se a área de educação, de ensino, por exemplo, infantil, paga menos que o ensino fundamental, médio ou superior, os homens estariam mais propensos a irem para profissões e ocupações que pagam melhores salários do que ir para áreas que pagam menos salários, né? Que seria o que a gente chama de efeito substituição. Vai para ocupações mais rentáveis e ajustadas a, vamos dizer, o perfil que se considera como sendo o perfil mais masculino. Aí, para nós, é bem importante resgatar o conceito da divisão sexual do trabalho, que é o conceito da Daniela Kergoat e da Helena Hirata, porque eu acho que é o que melhor nos ajuda a compreender que a divisão sexual do trabalho, que está no interior da divisão social do trabalho, ela pode ser vista sobre várias dimensões, no espaço público, na política, mas também no mercado de trabalho. Então, assim, essas várias tentativas de tentar justificar por que as mulheres vão para ocupações menos remuneradas, vai encontrar no debate da divisão sexual do trabalho, vamos dizer, um elemento explicativo que tem mais coerência com a nossa perspectiva de como é que se dá esse espaço de produção e de reprodução social, de como se dá essa distribuição entre homens e mulheres nos espaços do mercado de trabalho. Os próprios estudos da OIT, por exemplo, eles confirmam, né, o quanto as mulheres estão desproporcionalmente em determinadas ocupações com maior número do que os homens. Então, para a OIT, o que é considerado, por exemplo, como um mercado de trabalho segregado? Seria quando a predominância de um dos sexos em pelo menos 80% da força de trabalho. Então, o que a gente considera como um mercado de trabalho, então, não segregado? Seria aquele em que 50% de homens ou 50% de mulheres estão
ou naquela determinado tipo de atividade, ou numa determinado tipo de ocupação, ou numa determinado tipo de profissão. Quando há o equilíbrio entre homens e mulheres na, vamos dizer, ocupação de uma profissão, de uma ocupação ou de um setor de atividade, você poderia identificar isso como um mercado de trabalho não segregado. O problema da segregação é que ele necessariamente conduz a um processo de desvalorização da ocupação. Porque o problema não é as mulheres estarem mais na educação infantil, mais no ensino médio, ou mais no ensino fundamental, e os homens mais no ensino médio e mais no ensino superior. O problema é que quando você mede do ponto de vista da valorização do trabalho, alguém que é professor, educador do ensino médio, ele recebe uma remuneração que é superior a quem está, por exemplo, no ensino fundamental e na educação infantil. E quem diz que a educação infantil, quem diz que o ensino fundamental requer menos habilidade, requer menos qualificação do que, por exemplo, um educador, uma educadora do ensino médio? Porque isso são valores, né? São valores que são atribuídos ao trabalho. Então, isso ganhou, inclusive, muita relevância nos últimos anos, os estudos que mostram que o trabalho, o salário tem que ser igual para trabalho de igual valor. Mas como é que se mede trabalho de igual valor? Como é que se chega a um trabalho de igual valor? É quando você mede as habilidades, as atribuições, as responsabilidades e as competências. Se elas são idênticas, elas são trabalhos de igual valor. O problema é que para você poder valorizar, medir um trabalho, né, do ponto de vista da sua qualificação, da sua competência, das suas exigências de qualificação, é fundamental que você retire o viés de gênero. Porque ao você manter o viés de gênero, certamente aquele trabalho, aquela ocupação, aquela profissão em que há uma predominância de mulheres, certamente ela vai ser menos valorizada na hora de medir essas competências, né? Teve um trabalho muito interessante que foi feito pela ISP, que é Internacional do Setor Público, inclusive aqui no Brasil, olhando para o setor público, todo um estudo em que analisava dentro das escolas como é que se dava a segregação entre homens e mulheres, e excluiu o viés de gênero e listou tudo o que eram competências necessárias para realizar aquele trabalho sem viés de gênero e as competências necessárias para outras as atividades, que inclusive eram predominantemente masculinas, e se chegou à conclusão de que aquelas que eram realizadas pelas mulheres exigiam muito mais qualificação, exigiam muito mais competência do que aquelas que eram realizadas por homens. Mas por quê? Porque carregavam o estereótipo de gênero que vem justamente do debate da reprodução social, porque eram características associadas ao sexo feminino, que era o cuidado, que era a questão da educação, que era a questão da saúde. Bom, além disso, por que o debate da segregação é um debate complexo? Porque mesmo que você vá identificando a presença da segregação em determinadas ocupações e profissões e vai chamando a atenção para isto, vai nascendo outras ocupações, vai emergindo novas formas de trabalho que vão ressignificando essas formas de segregação. Vamos dar um exemplo, a questão das cuidadoras. Hoje, há um crescimento cada vez maior das cuidadoras, que é uma nova modalidade de trabalho, né, que cresce muito em função, inclusive, das mudanças que estão ocorrendo no mundo, né, em relação à expectativa de vida, o crescimento das expectativas de vida, os cuidados com enfermos, com crianças, etc., e que cresce. Agora, cresce
e, ao mesmo tempo, ela ressignifica a tradicional divisão sexual do trabalho. Cuidadoras são atribuições, inclusive, vinculadas às mulheres ou quando aos homens, normalmente ligados à questão da homossexualidade, porque também tem isso. Na medida em que os homens adentram a determinadas ocupações e profissões que são consideradas como femininas, há cada vez mais uma tendência de vincular isso também com a própria orientação sexual, ou seja, uma desqualificação da função, da ocupação para as mulheres de alguma forma geral. Agora, eu vou aproveitar, porque eu queria, neste finalzinho, que já deve estar encerrando, né, o meu tempo, eu queria só chamar atenção para alguns dados. Eu vou exibir aqui, então, só um segundinho. Vamos ver se a tela é inteira. Não, tem que ser apenas uma janela, né? Bom, vamos lá, acho que é esse. Compartilhar. Esse dado, eu sei que a Lúcia já tratou com vocês, mas eu só queria reforçar aquilo que a Lúcia já tratou. Por que a dimensão do trabalho da reprodução para nós é tão importante para que a gente possa alterar as formas de inserção e de permanência das mulheres no mundo do trabalho? Bom, primeiro porque essa série de 2002, ela teve a interrupção em 2015 porque mudou a metodologia, a partir de 2016 é a nova metodologia, inclusive que com mudanças nos próprios resultados, né? Porque até 2015 nós tínhamos em torno de 52% dos homens que declaravam que realizavam algum tipo de trabalho reprodutivo. Com a mudança metodológica, isso pula para 80,6% e tem a ver com a metodologia, evidentemente. Não é porque aumentou o número de homens que passaram vamos dizer, tratar também do trabalho reprodutivo. Embora, evidentemente, a gente saiba que há uma alteração, uma mudança que vem ocorrendo, mas de forma muito, muito gradual. Mas se a gente olha, por exemplo, essa série histórica entre o trabalho produtivo e o trabalho reprodutivo, as colunas, elas se referem ao trabalho produtivo, né, de homens e mulheres, e as linhas se referem ao trabalho reprodutivo de homens e mulheres. A série histórica de 2002 até 2019, com esse corte em 2015, ela praticamente se mantém inalterada, né? Então, nós não tivemos praticamente nenhuma mudança expressiva, nenhuma mudança significativa na forma como o trabalho reprodutivo ele se distribui no âmbito das casas. E aqui é a distribuição em relação. Isso, claro que a nova metodologia nos permitiu fazer a partir de 2016, né, que é poder visualizar quais são os trabalhos, quais são as tarefas domésticas por tipo de tarefa realizada em relação ao sexo e os cuidados. E como a gente pode perceber, aqui pelo dado, por exemplo, de 2019, a Lúcia já chamou a atenção para isso, o último dado disponível é 2019, porque isso faz parte das outras formas de trabalho, que é medida pelo IBGE e é divulgada só anualmente, o 2020 ainda não foi divulgado. As tarefas com alimentação, por exemplo, praticamente 88% das mulheres cuidam disso, enquanto que entre os homens, 49%. Roupas, 84% das mulheres e 43% dos homens. Só tem um item que as mulheres perdem para os homens, que são os reparos, em que 45,6% dos homens declaram que realizam isso, enquanto que 28% das mulheres. Em todas as outras
tarefas que são relacionadas com as tarefas domésticas, é amplamente majoritário vamos dizer, o percentual de mulheres que realizam. Da mesma forma, em relação aos cuidados, embora o tema dos cuidados apareça de forma um pouco diferente, em que há, vamos dizer, o diferencial entre homens e mulheres é um pouco menor em relação ao caso dos afazeres domésticos, que aí sim a diferença é muito grande. E em relação ainda aos afazeres domésticos, queria chamar a atenção para aquela primeira questão aquelas 3 primeiras questões que eu toquei lá no começo da nossa apresentação. Por que há um número tão grande de mulheres fora da força de trabalho? Nós estamos hoje, segundo trimestre de 2021, com 75 milhões de pessoas fora da força de trabalho. Desses 75 milhões, 2/3 são mulheres. Se eu olhar para 4 anos atrás, por exemplo, antes da reforma trabalhista, vamos pegar um exemplo, eu tinha 64 milhões de pessoas fora da força de trabalho, cresceu 10 milhões de 2017 para cá. Claro, o efeito da pandemia, ele intensificou esse aumento do número de pessoas fora da força de trabalho, em 10 milhões, né? Foi o que cresceu entre 2017 e 2021, mas 2/3 ainda eram mulheres. Muito bem. Se eu comparo homens e mulheres, o dobro da população fora da força de trabalho praticamente são mulheres na comparação com os homens. Quando eu olho o percentual de mulheres que se declararam, que gostariam de estar no mercado de trabalho, na força de trabalho, mas não estão por conta de afazeres domésticos de cuidados, são 26%, enquanto que entre os homens são 3,2%. Então, nós temos uma questão central para a nossa discussão, que não é só como as mulheres permanecem no mercado de trabalho depois que elas entram, mas também como se inserem. Nós estamos longe de um patamar em que as mulheres já atingiram uma taxa de participação e, a partir daí, não cresce mais. Não é verdade. Quando eu olho o perfil socioeconômico das famílias, por exemplo, as famílias com 1/4 renda per capita domiciliar de 1/4 salários mínimos, a taxa de participação entre homens e mulheres, ela atinge uma diferença de 30 pontos percentuais. Quando eu olho para famílias com renda per capita domiciliar acima de 5 salários mínimos, a diferença é de 5 pontos percentuais. Ou seja, para as mulheres que vivem entre famílias com renda per capita domiciliar acima de 5 salários mínimos, a taxa de participação das mulheres é mais de 70%. Enquanto que nas famílias com 1/4 salário mínimo, a taxa de participação das mulheres chega a 30%. Então, tem um debate muito importante para nós que precisa ser feito, sem dúvida nenhuma, é que há um contingente de mulheres para acessar o mercado de trabalho, o mundo do trabalho, que é muito maior do que o que efetivamente existe hoje. Bom, aqui esse é o dado que a Lúcia também já trouxe, né? Que é o número de horas dedicadas, como vocês podem ver, praticamente pelo comportamento da linha não se alterou. E esse aqui é a média dos rendimentos, né? Que é o outro aspecto também que é importante para nós analisar. Como os rendimentos das mulheres, a média de rendimento das mulheres, por hora trabalhada, é muito inferior à dos homens, tá? Independentemente se ela tem, vamos dizer, um número de horas dedicado ao trabalho reprodutivo maior ou menor, também não vou me dedicar muito tempo nisso. E aqui, por último, é a média do rendimento mensal, que são as diferenças salariais, e aí eu quero encerrar com isso. A tese, por exemplo,
há, evidentemente, uma ideia de que o local de trabalho reproduz muitas diferenças salariais para trabalhos que são realizados com o mesmo valor ou por discriminação mesmo, né? As mulheres estão em funções, em profissões idênticas e recebem salários menores. Mas o que esse dado mostra, né? Quando eu comparo uma mulher negra, por exemplo, com um homem branco, uma mulher negra ganhando um rendimento médio mensal de 1.717, enquanto que um homem branco recebe 4.458, o que esse dado está me mostrando é o seguinte, que as mulheres, em média, né, recebem salários menores porque se inserem nos setores, nos segmentos que pagam menos. E isso tem muito a ver com a forma como o trabalho reprodutivo ele é socializado. Ou seja, como as mulheres são as principais responsáveis pelo trabalho reprodutivo, elas se inserem em trabalhos mais precários e mais vulneráveis, e muitas vezes em trabalhos em que é perto da casa, em que elas podem voltar para o almoço, elas podem ter uma jornada mais flexível no trabalho informal, para que elas possam dar conta dessa dimensão. Aqui também é só um dado em relação às 50 maiores ocupações hoje, e mostra que os principais trabalhos onde as mulheres estão inseridas justamente no serviço doméstico, ou seja, destas 50 ocupações que estão listadas aqui, eu tenho apenas em torno de 8 delas, 8, 9, que exigem ensino superior, e todas elas associadas com os estereótipos de gênero. Ou é na saúde, ou é na educação, ou é nos cuidados, ou é na assistência social. Bom, eu encerro com isso, interrompendo aqui, e deu. Tá, que esse é uma questão que é bastante importante a gente situar, essa transição, né? Ela tem raízes, né, ali no final, na metade dos anos 70, mas ela vem se acelerando ao longo do tempo, né? Então é natural, não é natural, isso, as mudanças tecnológicas, elas têm um determinado perfil, então nós temos uma alteração. Mas o que importa nesse recorte que a gente pega aqui, né, é que a segunda revolução industrial, ela foi acompanhada evidentemente, por uma regulação que garantia economicamente a aquisição daquela modalidade de produção saída da segunda revolução industrial, que era basicamente grandes lotes de produtos bastante homogêneos ou muito próximos disso, tá? Então, o consumo, a sustentabilidade desse sistema ou a regulação desse sistema, ela se baseou na formação no mercado consumidor. Por um lado, a formação no mercado consumidor exigiu uma regulação do Estado, ela exigiu uma presença forte ou uma assimilação de uma regulação de classe que nos deu, enfim, que assumiu a formatação social-democrata e que traz a negociação coletiva, né, como seu eixo. Mas ela também produziu um mercado, uma cultura do consumo, né? Então, não dá para a gente pensar no mercado consumidor da segunda revolução industrial sem pensar, por exemplo, em televisão, sem pensar, por exemplo, da construção de um ethos, né, de consumo, que se estabelece como modelo nos Estados Unidos e nos países centrais, mas que se reproduz na periferia capitalista, sempre tardiamente, sempre com características de imperfeição e de regulação que não foram eficientes ou não foram completas. Mas hoje, diante de uma mudança tecnológica, em que nós vamos ter, né, nessa mudança tecnológica,
ela está sentada, basicamente, na corrida espacial, em todas as bases de tecnologia baseada em ciência pura, né? Que se dá ali, ainda na Guerra Fria, né? Tudo que nós temos hoje, se nós hoje temos um artefato celular, certamente nós estamos ainda calcados, né, no sistema Navistar, nos desenvolvimentos dos Estados Unidos e voltados para a guerra. Bom, essa transição tecnológica, né, quando ela se casa, não é? Quando há um casamento da base tecnológica digital com o financeirismo, né? E com esta regulação de órbita de lógica neoliberal, nós vamos ter um determinado feição de capitalismo em que, de fato, a produção é menor e, de fato, se requer um volume de força de trabalho bastante reduzida. Tá? E o sistema, ele dá conta disso, né? Então, uma das questões que hoje a gente vê bastante discutidas no âmbito do comportamento de mercado é a redução do consumo, é a ideia do minimalismo, é a ideia de que você não é feliz pelo que você consome, você não necessariamente adquire produtos, você vive de experiências, né? Você tem uma experiência de bem-estar, uma oportunidade. Quem sabe tu troca a tua casa por uma van que tu adapta, não é? Então, existe hoje que nós, economistas, nós não tratamos muito deste universo, não é? Mas nós temos uma mudança nos comportamentos dos mercados, na absorção que a população em geral, cada vez com menos renda, cada vez dependendo menos do mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho diminui, é cadente as taxas de participação têm um comportamento cadente, os mercados de trabalho estão menores, as exigências e as necessidades de uma população trabalhadora são menores, os estados estão tratando de preservar menos a vida dos trabalhadores, as mulheres estão tendo menos filhos e os consumidores consomem menos, porque a produção também é menor. E isso estabelece uma outra ética e um outro ethos, né? Que você pode ver que é algo que já foi assimilado pela indústria de uma maneira geral e pela comunicação de uma maneira geral. Porque esse é um outro tema que nós, economistas, não nos debruçamos muito, mas a imprensa e a área de comunicação seguidamente nos agendam. Tá? Nós temos agendamentos, muitas vezes por décadas, você tem temas que aparecem recorrentemente numa pauta jornalística, numa revista, né? Num determinado lógica de comunicação. Né? Hoje nós não compramos mais CD, nós assinamos o Spotify. Né? Então, tu vai tendo uma mudança. E se tu abrir os canais do YouTube hoje sobre minimalismo e comportamento e o que te traz felicidade, tu percebe claramente que aquilo ali não é uma opção, não é uma melhoria espiritual da humanidade. A humanidade está sendo educada para consumir menos, né? Educada para ter menos filhos, educada para não produzir força de trabalho. E eu acho que essa discussão, ela atravessa a questão da posição da mulher no mundo do trabalho e nessa mediação entre a reprodução e a acumulação, a produção da riqueza para outros fins, para fins econômicos e a satisfação, enfim, de bem-estar. Eu acho assim, não tem eu acho que não tem um estudo específico que olha sobre essa perspectiva, mas tem, vamos dizer, em outras pesquisas, isso aparece com uma certa relevância.
Quando você conversa, por exemplo, com mulheres que... Vamos pegar o caso assim, da Petrobras, que tu tem 15% de mulheres e na parte operacional o percentual é menor ainda. Há uma sensação muito presente de hostilidade, de ambiente de trabalho pouco preparado e organizado para receber as mulheres, né, com estrutura básica, desde banheiros, né? Banheiro, vestiário, por exemplo, as plataformas. As plataformas para prospecção de fundos no mar, durante muitos anos, elas não recebiam mulheres, porque a justificativa é porque não tinha as acomodações. Bom, mas constrói acomodações. Então, eu acompanho esse tema, por exemplo, em relação às petroleiras há pelo menos uns 10 anos, de como elas foram, inclusive, mudando coisas. Por exemplo, tinha um período que se elas eram casadas com um petroleiro e ele fosse transferido para uma outra unidade, ela automaticamente era transferida com ele, sem perguntar se ela queria ou não. Então, isso era um escândalo, né? Bom, aí tinha toda essa... Porque era, inclusive, vamos dizer, reconhecido como razoável que ela fosse acompanhá-lo, né? Que ela fosse seguir o marido. Bom, nós tínhamos na CLT isso, né? De que os homens poderiam chegar no emprego da esposa e pedir para ela ser demitida porque ele ia ser transferido para outro local, para outro trabalho, e ele podia pedir demissão por ela, né? É um exemplo. Coisa com relação ao uniforme, por exemplo, que foi uma conquista também, que era completamente... Os uniformes eram pensados a partir do sexo masculino. Então, essas coisas, assim, é o uniforme, é o ambiente de trabalho, é a ausência do vestiário, a ausência de banheiro apropriado, acomodação. Tudo isso vai criando um ambiente hostil, de que, de fato, é um espaço de trabalho que não é para as mulheres. Muitas mulheres desistiram de determinadas profissões porque sentiam muita hostilidade no ambiente de trabalho, principalmente em profissionais, de nível universitário, em áreas tradicionalmente masculinas. Agora, eu tenho a impressão de que hoje a gente está, vamos dizer, progressivamente mudando essa lógica, porque cada vez mais as mulheres sentem mais empoderadas ou com mais autonomia para se firmar e se consolidar em ambientes de trabalho que são historicamente muito hostis. O que eu acho que é um problema é de que há pouco reconhecimento e valorização do trabalho. Uma mulher, por exemplo, para ascender profissionalmente, para conquistar espaço, para fazer carreira, para melhorar a posição dela dentro do ambiente de trabalho, é muito difícil, porque os critérios que são utilizados, e isso é uma coisa que nós precisamos desenvolver mais pesquisa sobre isso. As empresas desenvolvem, por exemplo, toda uma estratégia de avaliação de desempenho, programas específicos para valorizar e como é que elas definem um aumento de salário ou progressão na carreira, planos de cargos e salário, plano de carreira, que são absolutamente inacessíveis. Elas não abrem as suas estratégias, você não conhece quais são os critérios. Os critérios normalmente têm viés de gênero, porque justamente os critérios de performance estão associados ao padrão
de inserção no mercado de trabalho, que é o padrão masculinizado, que é o padrão definido pelos, vamos dizer, pela essa ideia de que o mercado de trabalho, que o espaço público é o espaço do individualismo, da disputa, da concorrência, do egoísmo. Então, o que se exige de alguém que está no mercado de trabalho? Vamos pegar essas grandes corporações. Tempo, dedicação ao trabalho, disponibilidade para viagem, hora extra, reuniões extra, horário de trabalho, disponibilidade o tempo inteiro, que são todos considerados como você precisa estar absolutamente disponível para a empresa. E aí, isso tem uma contradição, porque a maior parte, principalmente das mulheres, tem responsabilidades com as casas, responsabilidade sozinha, muitas são chefes de família e não tem absolutamente nenhuma condição de se dedicar exclusivamente aos interesses das empresas. Inclusive, a Lúcia falando agora sobre essa coisa do debate minimalista, e eu estava me lembrando de que são os critérios hoje para uma empresa absorver um profissional. Ele tem que ser um cogumelo, ele tem que nascer assim pronto. Ele não tem, por exemplo, não tem família, não teve passado, não tem futuro, ele tem que viver exclusivamente para a empresa, para os interesses corporativos. E mais, ele não precisa ter conhecimento anterior. Ele precisa estar pronto para se adaptar ao que a empresa quer. Quanto menos, mais flexível, menos competência, melhor, porque ele se adapta à lógica da empresa. É um ser que não tem que ter endereço, domicílio, vida pessoal, tempo livre, não. Ele tem que estar inteiramente, integralmente. E qual é essa figura? É a figura do homos econômicos, né? Que é o homem branco. Esse é o padrão. Então, isso é uma coisa que nós cada vez mais temos que enfrentar. Como é que nós enfrentamos com isso? Nós temos que enfrentar mudando a lógica de como o trabalho se opera a partir dessa ideia do indivíduo, do ser egoísta, da concorrência. Nós temos que mudar a lógica de organização do trabalho. Não é fácil, mas esse é um debate que a gente tem que enfrentar para poder mudar as condições, inclusive, de inserção das mulheres, né?